E aí, gatos e gatas, eu avisei que ia ser bem rapidinho, né? Que ia ser breve, pois é. Então, assim, eu, Claudinha, estou aqui já com vocês para continuarmos falando de artigo. Muito bem, a gente está tratando de morfologia, artigo. Ó, não esqueça, tá? E aí, a gente viu os casos do artigo definido. Agora a gente vai ver os casos do artigo indefinido. Muito bem, o que acontece? A gente sabe que a gente usa o artigo indefinido para indicar generalidade, algo que não é específico. Mas aí a gente tem uns casos em que ele é utilizado e a construção de sentido indica uma coisa diferente. Ó, por exemplo, eu utilizar o artigo indefinido uns quando se trata de aproximação. Ah, por exemplo, assim, qual é a distância para eu chegar até a outra quadra? Ah, eu acho que tu vai ter ali uns 500 metros. Então, a gente não sabe exatamente, né? Então, é o caso de aproximação, ó. Ele tinha uns 30 anos. Também, olha só, o artigo indefinido também pode ser utilizado para reforçar frases exclamativas. Sim, de novo, construção de sentido, gente. Olha só, estou com uma saudade. Significa que não é assim, uma saudade. Tô com saudade. Não, né? Tá querendo dizer que essa saudade é uma saudade grande, né? É uma saudade que ela é diferente de qualquer saudade. Então, a gente está tratando aqui, ó, com um reforço, um destaque para essa saudade, tá? Mas aí a gente tem os casos em que o artigo, ele não aparece, né? A gente tem a omissão desse artigo, né? Vamos ver aqui. O artigo indefinido pode ser evitado para evitar, e a gente tem duas repetições aqui, né? Frases carregadas. É uma questão de estilística, tá, gente? Por exemplo, o compositor recebeu umas ótimas críticas. Ou seja, para a gente dar uma limpada no texto, para a gente dar uma requintada, a gente vai eliminando algumas coisas. Geralmente isso aqui a gente pode escrever na primeira versão da nossa redação, na hora de passar limpo a gente já vai eliminando. Tá, gente? Ó, também temos o caso do artigo indefinido ser omitido em expressão como tal, certo e outro, tornando o período mais claro e conciso. Vamos ver, ó. A vizinhança estava envolta de uma tal tristeza que nem adiantava querer animá-los com o samba. Então, eu não preciso usar esta uma, eu posso eliminar. E aí fica, a vizinhança estava envolta de tal tristeza que nem adiantava querer animá-los com o samba. Deixa o texto de vocês mais requintado, mostra propriedade, né? Ó, percebi um certo tom de ironia na voz de Caronte. Não, percebi certo tom de ironia na voz de Caronte. Certo? Importante! Aqui a gente tem outros casos especiais, ó. Há casos em que o artigo definido ou indefinido, e a gente já tem os dois casos, tá? Retoma um substantivo sem repeti-lo, o que dá ao enunciado um novo sentido. Claudinha, isso ficou meio confuso. Explica? Explico. Olha só, Jazão se referiu ao jurado inglês e ao americano. Olha só. Aqui tá errado, aqui não são governo, aqui são os dois jurados. Tá falando de governo, que eu digo assim, questão de nacionalidade, ó. Né? O que acontece aqui, ó? João se referiu ao jurado inglês, e aí eu tenho um jurado inglês e um jurado americano, porque eu tenho a marcação aqui do meu artigo de novo, ó. E da marcação da minha preposição. Eu tô marcando duas pessoas diferentes, tá? Agora aqui embaixo, ó. Jazão se referiu ao jurado inglês e americano. Quando eu tenho aqui, ó, o meu e eu não tenho mais uma preposição em um artigo sendo determinado aqui, eu tô querendo dizer que este jurado possui essas duas características. Tá? A gente vê melhor aqui, ó, nos exemplos de baixo. Jazão levou uma camisa preta e branca. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que essa camisa, ela tem duas cores. É uma camisa de duas cores. Agora vejam aqui. Jazão levou uma camisa preta e uma branca.
Tá querendo dizer que ele levou 2 camisas. Eu tenho aqui uma branca, uma preta e uma branca. Certo? Olha só, de novo. O nosso artigo, ele sendo expresso ou ele sendo não expresso, né? Ele sendo retirado da oração, vai implicar na questão de sentido e de clareza do texto. Né? Eu tô falando desde o início para vocês o quanto essas questões elas são super importantes para a nossa construção de sentido. Então, sim, tem que ficar muito atento em relação a isso. Tá, gente? De novo aqui, ó. Aqui nessa nossa primeira, ó, aqui nessa A, tá? A gente tem essa preposição aqui, ela não é em relação ao meu substantivo, né, gente? Ela é em relação ao meu verbo. O meu verbo pede, se referiu a alguma coisa. Então, se referiu a isso e a isso. Então, ó, mesmo não sendo a palavra jurado repetida aqui, ó, aqui eu tenho aqui ao lado eu tenho essa palavra implícita, tá, gente? Então, por uma questão estilística também, a fim de evitar a repetição, eu não uso a palavra jurado aqui ao lado. Eu só vou repetir a minha preposição e o meu artigo para indicar que se tratam de 2 coisas diferentes. Porque se eu não uso esse recurso, eu vou estar dizendo que esse jurado, eu não estou falando de 2 jurados distintos, eu estou falando de um jurado que possui as 2 características. Imaginem vocês querendo escrever algo numa redação em que são 2 coisas diferentes e vocês transformam em uma. Muda muito, muito. Muda completamente o texto de vocês. Tá? Então, pessoal, ficamos aqui nesta etapa e sigam que agora eu apresento para vocês alguns exemplos de questões que caem no vestibular em relação a esse assunto. Mas continue aí, é só no próximo vídeo. Beijo!